Olá, sejam todos bem-vindos a mais um CDL Talks. Comigo aqui, Zé Valderico. Boa noite, Zé. Boa noite, William. Boa noite, pessoal. Aproveitando logo o momento, não esquece de curtir. E se você não quer nos ver, mas quer nos ouvir, também estamos no Spotify e no Deezer. Nos procura lá e acompanha que vai ser show. E conosco aqui, dois convidados super especial. Comigo, Heriberto Eurides de Souza, famoso Betinho de Souza, seja bem-vindo aqui. E seu filho Cauê Silva de Souza, da Quatre Negócios Imobiliários, Intermediações de Negócios Imobiliários, né? Sejam bem-vindos ao CDL Talks. Um imenso prazer receber vocês aqui. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade, né, de falar um pouco sobre as nossas empresas, sobre uma sucessão que está acontecendo, que para mim é uma bênção, né? O Zé, o William, né? Novamente, obrigado pela oportunidade. Cauê? Boa noite, pessoal. Vamos lá. Vamos em frente. Eu vejo nos olhos aqui do Betinho, né, o brilho de poder, né, tá mentorando o filho, né, mais velho nessa sucessão. Parabéns, né, e que isso seja um exemplo para a nossa sociedade aí, para os empresários aqui de São João Batista, né, porque um dos pontos que a gente sempre conversa lá internamente na entidade, Betinho, sempre é essa preocupação. Não parece, né, mas existe uma preocupação nossa como entidade de classe, essa questão da sucessão, né? Porque a sucessão vai gerar a perpetualidade dos negócios, né? Porque se não houver essa mudança, né, geracional, os negócios acabam ou sendo adquiridos, ou sendo fundidos, ou sendo fechados, né? Que é um pecado. Que é um grande pecado, né? Então, parabéns mais uma vez. A gente vai contar um pouquinho como é que está sendo isso e, primeiramente, como surgiu também, né, os negócios aí da família. Mas antes disso, né, já fica aqui também uma grande dica. A CDL aqui de São João Batista está trazendo aqui para a nossa cidade uma ação que é o DLI. O que é o DLI? É o Dia Livre de Impostos, né? Hoje a nossa confederação tem um núcleo chamado CDL Jovem. E aqui em São João Batista nós temos isso, que é a CDL Jovem local, onde a gente convida sucessores de empresa, empresários que têm de 16 até 40 anos para poder participar desse grupo e a gente fazer, então, o quê? De fazer visitas técnicas, falar sobre empreendedorismo, liderança. Essa dificuldade que muitas vezes você lá no início, quando assumiu a empresa dos seus pais, né, teve porque não teve um apoio, então a CDL está trazendo esse tipo de ação aqui. E o DLI é um momento importante para a nossa comunidade de poder comprar produtos sem impostos, né? Então, durante o dia 6 de junho, nós teremos um dia exclusivo em São João Batista, onde algumas empresas irão participar. E as empresas podem participar conosco através do quê? Através de oportunizar um produto sem o imposto estadual e federal. O que é mais conhecido isso a nível nacional, geralmente, é a gasolina. Uma gasolina de R$ 6,19 cai para R$ 4,00 e faz aquela fila de carros, né, Zé, que querem abastecer 10 ou 20 litros porque a gasolina está muito competitiva, muito barata. Mas é porque o empresário que está participando absorveu esse imposto, deu de desconto para o consumidor, ele vai pagar esse imposto depois, mas o consumidor não paga isso porque é a conscientização da nossa carga tributária e isso tem um personagem que se chama Dino Impostômetro, né? Porque hoje nós temos aí praticamente mais de 1 trilhão de imposto pago e nós praticamente trabalhamos 5 meses aí para poder pagar impostos, né? A partir de agora, a partir do mês de junho, é que a gente realmente começa a ter, então, realmente o resultado do nosso bolso, vamos supor assim, né? Então, o DLI tem esse objetivo. Você, empresário aqui local que deseja participar, entre em contato com a CDL. A gente não tem a obrigatoriedade de botar toda a loja sem imposto. Você pode escolher um produto específico com uma quantidade legal, né? E você pode estar participando conosco através dessa campanha de nível nacional. E também temos no mês de junho um outro evento que é com a CDL Mulher, e aí o Zé vai falar um pouquinho sobre esse evento. Pois é, meus queridos, teremos o Entre Elas. É um evento que vai ocorrer nos dias 13 e 14 de junho, destinado às mulheres, né? Nesses 2 dias, nós teremos, no primeiro dia, à noite, 2 palestras.
exatamente com a Francine e com a Ana Karina, da Not Me Shoes, que vai trazer uns temas muito interessantes sobre negócios, sobre experiência do cliente, sobre fidelização. E no dia 14, amanhã toda, acho que vai até 1 da tarde, a Francine, que é professora da Belas Artes, professora de faculdade, ela escreve em colunas de jornais, ela vai estar falando sobre essa parte, sobre a experiência do cliente, sobre como fidelizar, como você pode se destacar. E isso é extremamente importante nos dias de hoje, onde cada vez mais com a internet, a globalização, temos diversos produtos semelhantes, diversas marcas surgindo, e a gente precisa encontrar um produto ou um diferencial competitivo. E essa é a forma de você entender como você pode criar esse diferencial no seu negócio. Então não perca, não deixe de participar, entre em contato com a CDL. São vagas limitadas, tanto no dia 13 quanto no dia 14, e quem comprar a mentoria ganha o ingresso para o dia 13. Então aproveita e participa, que vai ser muito interessante. E é isso aí, agora vamos falar um pouquinho aqui com os nossos convidados, né? Betinho, antes de mais nada, gostaria que tu trouxesse aqui para a nossa audiência, né? Quem é o Betinho, né? Eu sei muito bem que tu és natural aqui de São João Batista, mas falar um pouquinho sobre a sua origem, principalmente como é que surgiu, né, os negócios da família lá atrás, né? E hoje estamos aí chegando a essa parte de sucessão com não só um negócio, mas com vários, né? Sou filho da Marli e do Didi, como todo mundo conhece. Sou natural de São João Batista, 2 famílias da nossa cidade. Minha mãe veio do bairro Colônia, meu pai do bairro Fernandes. Eu nasci no bairro de Fernandes, fiquei 2 meses lá. Quando eu tinha 2 meses de idade, nós viemos para São João Batista. Meu pai trabalhou durante um tempo na Usat e abriu uma sociedade de uma fábrica de calçado com seu irmão, onde nós, durante um tempo, assumimos essa empresa, né? E eu, vendo São João Batista no segmento do calçado, o quanto árduo é ter uma empresa de calçado, eu sinto isso na pele. Durante 23 anos de idade, tive à frente da administração da nossa empresa. Sempre sonhei em ter outros negócios, para não ter todos os ovinhos numa cestinha só. Nós somos em 4 irmãos, e eu, com 17 anos de idade, ganhei de presente do meu pai e da minha mãe a administração financeira de uma empresa familiar e de uma família. Quando eu tinha lá os meus 18 anos de idade, a minha mãe vinha pedir dinheiro para fazer compra e meu pai vinha pedir dinheiro para viajar, porque ele era representante comercial e vendia a produção da nossa empresa. Então, aí nasceu um pouco a história do Betinho empreendedor, porque lá com 17 anos de idade, eu ganhei essa herança. Eu digo que para um jovem, lá nos meus 17, 18 anos de idade, a palavrinha responsabilidade fez toda a diferença. Até porque logo cedo eu já estava preocupado com contas a pagar, então eu tive sempre esse olho empresarial, sempre tive à frente dos negócios, sempre, desde cedo, eles tomavam as decisões, nunca fui contestado, assim, nunca vieram me dizer, não faz isso ou não faz aquilo, sempre me deram liberdade para trabalhar, e aonde nasceu o Betinho empreendedor, que já passei por vários negócios, tenho vários negócios, me orgulho muito disso, porque tive todo o suporte familiar. A minha família nunca me atrapalhou, sempre me apoiou. E hoje sou realizado, né, por poder estar casado com a Sayonara. Tenho 3 filhos, já tenho um lá no céu esperando por nós, o Bento. Tenho o Cauê, que está aqui do nosso lado, que é uma bênção. E o Davi, está com 15 aninhos. E já disse para ele, logo, logo o pai está te esperando, porque a hora que tu sentar na cadeirinha do pai, o pai vai dar uma volta no mundo. Esse é o Betinho, um sonhador, que hoje é um homem já olhando para a sua aposentadoria e feliz de poder contar com meus filhos do meu lado. Show de bola. Vocês são em 4 irmãos. Tu és o mais velho? Eu sou o segundo. Tu és o segundo. Menê, o Hermenegildo, mais velho. Eu, o Menê é de 70, eu sou de 71. Depois veio o Evandro, que é de 73. E depois o caçula, o Júnior, que é de 81. Então, tudo homens. Eu nasci na casa onde era o Salão Cascata. Isso não é da minha época, eu não conheço. Mas quem é de São João Batista sabe dessa história. Até há pouco tempo atrás, a casa estava lá de pé ainda. Aonde que der? Lá no... Ela perto do Cascata, da Cascata mesmo. Cascata Um pouquinho antes, uns 500 metros antes. À direita, ali era a terra dos meus pais, do meu pai, né? E quando você assumiu, né, os negócios, né, geralmente é para ser o irmão mais velho. O irmão mais velho não morava em São João ou trabalhava em outro setor? Nós trabalhávamos todos na empresa. Na época eu era cortador, eu sou da época que amolava a faca no esmeril, né? Então, se me der uma faquinha hoje, eu consigo fazer isso. Eu era o cortador à mão, o meu irmão mais velho, o Menê, era montador, o Evandro era solador e o Júnior só incomodava, né?
É uma brincadeira porque ele era menor, então Sim. ele estava ali do lado brincando, no caso, quando nós estávamos trabalhando, porque desde cedo nós já trabalhava, desde muito cedo, né? Então, lá com 15 anos de idade, por exemplo, a mãe não tinha uma filha mulher, então os afazeres da casa ela passava para nós. Ó, hoje é dia de tu lavar a louça, Sim. hoje é tudo do teu dia de varrer a casa, hoje é o teu dia de limpar a calçada. Então, essas funções nós já tínhamos. E meu pai tinha pasto, tinha gado, então, ó, vamos roçar pasto, vamos capinar, porque a mãe plantava também atrás de casa. Então, eu tenho uma mão para plantar, para colher, para fazer horta. Por quê? Porque eles colocavam nós nessa função lá com, né, jovem, 13, 14 anos de idade. Na escola, eu tinha uma matéria na nossa época do primário que se chamava IPT, que era a Iniciação para o Trabalho. E eu era convidado em outras aulas para ensinar o pessoal a fazer canteiro. Professora Gracinha? Dona Gracinha foi minha professora. É tia da A minha minha esposa, sogra né? foi minha professora. Legal. É isso aí. Legal. E, Cauê, conta um pouquinho aí. Fala um pouquinho quem é Cauê e principalmente, né, como é que você vê hoje esse papel, né, que tu vem assumindo dentro dos negócios aí da família e os desafios, né, e o que vem te motivando, né, a seguir esses passos. Certo. Então, a minha história é bem mais curta, porque agora que ela está começando a se trilhar, mas eu sou filho do Betinho da Sayonara, com muito orgulho. Tenho 2 irmãos, o Davi e o Bento. Me formei em 2022 no ensino médio. Estudei desde pequeno ali na Carinha de Anjo, aqui em São João. Depois fui para o SENI, no 5º ano fui para o SENI. E no ensino médio estudei em Brusque, no São Luís. E me formei lá. E daí, finalizando meu ensino médio, ali tendo tomado a decisão que eu ia fazer, que faculdade eu ia decidir escolher, conversando com o pai e com a mãe, em conjunto a gente tomou uma decisão de eu esperar um tempo. No início era 1 ano, para eu entrar na imobiliária, dar uma renovada nela, tanto que agora a gente já fez o rebranding, tá mexendo na mudança física dela. Estamos expandindo agora para a praia, com os outros sócios do pai. Estamos com alguns projetos. E eu estendi um pouco esse prazo, decidi esperar mais um pouco, que eu acho que eu tenho mais para ajudar ali na imobiliária por enquanto. E entendo que ainda vou ter um tempo para frente para tomar essa decisão. Já tenho em mente onde ir, o que fazer. Só que eu acho que, por enquanto, vou ajudar mais do que se eu não estivesse ali. Então, acho que... E estás aprendendo também, né? Com certeza. Mas já participava de vez em quando ali como Sim, estagiário sim. do negócio também, né? Desde pequeno, eu lembro que da fábrica, que eu devia ter, sei lá, 3, 4 anos, eu ficava lá sem Ele fazer... gostava de ir na fábrica, ajudar. Eu não fazia nada, mas eu ficava ali... Na esteira. Eu não lembro o que eu fazia, só sei que eu colocava o negócio de um lado pro outro. Não lembro muito. É que na esteira, quando chegava lá no final da esteira, que tu tira o sapato da forma, aí a forma tu tem que colocar numa calha que ela volta lá pro início da esteira para começar a produção novamente. Sim. Aí o cara que tirava o sapato da forma, desformava, no caso, dava a forma para ele. E ele colocava a forma no trilho, ele achava o máximo. O Cauê sempre ele teve esse lado de ajudar. Ele sempre está à disposição, ele gosta, ele... Eu vejo que ele é bastante voluntário, principalmente Muito. participante lá, é membro dos escoteiros, né? Sim, sim. Eu vejo ele muito em ações sociais aí da comunidade. E como isso é para você? Como é que despertou essa veia social, assim, de colaboração? Desde pequeno a gente participa muito da igreja. Eu já fui coroinha e a gente participa muito do grupo EPC. E lá, desde que eu comecei fiz o meu primeiro retiro, desde muito pequeno já comecei a trabalhar nos retiros ajudando, servindo. E desde ali eu percebi que eu, além de com certeza fazer o bem, ajudar as pessoas, eu gosto muito de fazer isso e eu me sinto bem ajudando os outros, fazendo bem para os outros. Servindo, né? Prestativo. Então, sempre quando tem oportunidade, agora na enchente que teve de 2022, eu estava lá desde o primeiro dia até o último dia que estava aberto, o centro voluntário eu estava lá ajudando. A que teve agora menor em 2023 eu também ajudei. Agora essa de 2000... Não é querendo me... Mas tem que trazer a só informação. contando o que está acontecendo mesmo. Porque eu me sinto bem fazendo isso e eu sei que se todo mundo fizer a sua parte, a gente consegue gerar um mundo melhor. O Cauê na enchente de dezembro de 22 aqui em São João Batista, quando as águas começaram a baixar e que houve aquela mobilização ali no centro de eventos, e a gente ia participar, ia lá levar doações, e a gente também fez um trabalho em cima disso.
e via ali o trabalho pessoal e ele como ele é prestativo, gosta de ajudar, eu só, filho, ó, esquece a empresa, vai para lá, deixa que o pai se vira aqui. E ele se doou durante Algumas semanas. durante muito tempo. Até no final, quando vieram aquelas cestas da Defesa Civil, que precisava ser entregue, e a Defesa Civil exigia que na casa que tu entregasse era preciso preencher um relatório, eles pegaram um funcionário da prefeitura, com um carro da prefeitura, ele mais um jovem, e aí convidaram ele para fazer isso, porque, né, levava jeito. Fiz amizade com os assistentes sociais. Aí ele ia lá, fazia entrega, preenchia o relatório, e aquilo, acho que durante um mês ele estava lá em função. E a gente só recebe elogio, né? Aí se enche de orgulho e também dá oportunidade, porque daí vê uma outra realidade também, e é bom para o crescimento pessoal deles, né? Isso é uma coisa que a minha esposa... E antes de a gente entrar e o Zé trazer uma pergunta, eu tenho uma curiosidade sobre a fábrica, né? Tipo, se eu não me engano, era Calçados Tiziane, isso? Indústria e Comércio de Calçados Tassiane. Tassiane. Quer saber o CNPJ? Não precisa. Está aqui, ó. 20 e tantos anos. É. Mas qual foi por que foi vocês fecharam? Vocês decidiram fechar o negócio? Começa lá, né? Tassiane. Por que Tassiane? Todo mundo me perguntava. Tassiane é o nome da minha prima, que no caso, meu pai era uma empresa do meu tio. Aí o meu tio ficou doente, meu pai entrou de sociedade com ele, a empresa já existia. E aí, quando o meu tio faleceu, o pai comprou a parte da empresa. Então, Tassiane, por causa da minha prima. E nós fechamos até por um desejo pessoal meu, porque eu, nessa luta, desde jovem, né, eu não tinha 20 anos de idade, já participava do sindicato. Eu já era... Do Sincasme, da indústria. Que hoje é o Sincasme, né? Antes era o Sindicato das Indústrias. Aí mudou ali no meio do caminho, mudou o nome, mas continuou o mesmo. Então, ali eu já estava envolvido. Então, eu era um jovem, né? Um jovem adolescente, vamos dizer assim, porque eu considero que 18, 19, eu chamo de frango, que ainda é frango, né? Ainda não sabe nem andar direito. Eu já estava lá dentro. Então, eu viajava para Novo Hamburgo, eu viajava para São Paulo, para a gente visitar as feiras. Então, eu via um mundo grande, né? Nós, pequenininhos, São João Batista, tinha 300 fábricas de calçado chamada Funda de Quintal, e não tinha nenhuma grande. Mas o meu pai, desde muito cedo, já sempre foi muito... Assim, meu pai ele sempre buscava algo. Por exemplo, ele tinha fábrica, mas ele foi lá e comprou um caminhão. Ele queria ter um outro negócio, porque 4 filhos homens, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Como é que eu vou criar esses meus 4 filhos homens? Aí, durante um período na vida dele, ele ia para Novo Hamburgo, de ônibus, comprava máquina usada, trazia para São João Batista, reformava e vendia. E aí, eu vendo meu pai fazer todo esse processo, aí eu fui entrando nesse veio dele, porque daí chegou uma época que eu e ele viajava junto. Então, ele não ia mais sozinho, eu ia com ele. Então, a matéria-prima para o calçado de São João Batista, nós tínhamos aqui em São João Batista 2 depósitos, que era o Zunino, que fica aqui do lado, Sim. né, e o Arplaza. Então, o pessoal comprava aqui, só que eles compravam em Novo Hamburgo para vender aqui. Então, nós íamos a Novo Hamburgo para comprar a matéria-prima que nós usávamos. Aonde eles compravam, nós ia comprar. E eu comecei a ter uma percepção muito ampla sobre esse ramo. Claro que o calçado deixou muitas pessoas bem de vida, né? São João Batista hoje tem várias construtoras na praia, fruto do calçado de São João Batista, mas levou muitas famílias à ruína também. Isso eu percebi, eu me criei vendo isso. É uma roleta russa, praticamente. Né? Exatamente, porque tu podes, né, num semestre ou num ano, acertar uma coleção e ganhar muito dinheiro, mas no semestre seguinte ou no ano seguinte tu errar uma coleção, ela te come tudo que tu ganhasse. E mais né? um pouco, se duvidar. Então, o calçado, eu sempre dizia que as pessoas deveriam distribuir um pouco mais, né, arriscar ter outros negócios para que quando o calçado tivesse um pouco difícil, que tu tivesse um outro segmento que te ajudasse. E eu vi várias famílias, né, empresas familiares, de passarem por dificuldade financeira, e toda a família passava. E eu, muito novo, eu via isso. E eu, né, de uma família daqui enraizada, eu não queria que a minha família passasse por isso. Então, durante um período da nossa fábrica, o meu sonho era comprar à vista. Era fazer com que a empresa comprasse à vista a matéria-prima. Porque eu entendo que, se tu tens uma empresa que ela compra à vista, tu dobra o teu ganho. Para mim é claro isso. E aí, eu acho que, para não errar em números, eu vou falar em 10 anos que eu lutei por isso. E quando eu vi que eu não ia conseguir isso, porque a fábrica tinha semestre que dava, semestre que não dava, aí daqui a pouco inadimplente, né? Envolve muita coisa, né? Funcionário, fornecedor de matéria-prima. Eu digo, sabe de uma coisa? Eu vou fechar.
Então, os 10 anos que eu lutei para fazer com que a nossa fábrica comprasse à vista, depois eu virei a chave. Eu me planejei para fechar a nossa empresa. E um dia eu me reuni com a minha família e disse, pai, mãe, eu não quero a fábrica. Eu vou partir. Daí eu dei junto com o Júnior Zunino. Em 1999, nós tivemos a ideia de montar um loteamento, que é o Firenze, o Jardim Firenze, que agora a gente está ampliando. Eu disse, eu vou partir para outro segmento. Eu não quero ver amanhã a nossa família está passando por uma dificuldade financeira como tantas, né, como está acontecendo com tantas. Claro que tinha pessoas que iam, né, e tinha outros que não iam. Então, às vezes a gente ficava com medo de acelerar, com medo de passar por alguma dificuldade e ficava naquela gangorra. E aí foi isso que eu na verdade eu que fiz, porque eu estava à frente e a família confiava em mim. Aí meu irmão mais velho casou. Daí eu botou, pai, eu coloco o maninho na estrada. Coloca ela fazer o que o pai faz. Tem dado certo com o pai e passa o bastão para ele. E aí, com muita luta, conseguiu. Hoje, meu irmão é um cara que vive bem sendo representante comercial, vive bem na graça de Deus. E aí foi um que já se direcionou. E aí, nesse meio tempo que eu desejei, com a abertura, na época que a gente montou o Firenze, eu montei a imobiliária, porque daí uma coisa estava ligada à outra, o loteamento com a imobiliária, e logo em seguida a gente montou a Duble. Né? Então, quando eu estava estruturado, montado, já com cada irmão encaixado, eu digo, agora é hora. Em 2008, eu chamei meu irmão, 2007. Eu e o Evandro, no final ficou eu e o Evandro, né? E o Júnior, sempre mais novo, sempre aceitando essas opiniões, até porque nunca se envolveu muito. Eu sou Evandro, eu não quero mais a empresa. Em 2007, eu falei isso para ele, eu não quero mais a empresa. Pode tocar ela, só que eu vou para a imobiliária. A imobiliária já estava aberta, eu já estava me planejando para isso. Ele me dá mais um ano, ele falou. Isso foi no final de 2007. E aí a gente tocou ela em 2008. Quando chegou o final de 2008, eu chamei ela, só Evandro, não no final, ali, né? Até eu lembro que final de 2008 teve uma crisezinha em todo o segmento. Aí a nossa empresa estava indo bem. E aí, quando eu vi que entrou um marasmo ruim no mercado, eu chamei ele só, bicho, eu acho que agora é a hora. Eu estou fora. Queres tocar? Ele disse, não, pode fechar. E aí a gente tomou a decisão. Em dezembro, demos aviso para todos os funcionários. Em 9 de dezembro, no dia 9 de janeiro de 2009, nós encerramos as atividades da nossa empresa. Pagamos todo mundo, não ficamos devendo nada para ninguém, nem para governo, nem nada. Hoje ainda o CNPJ está ativo e desse CNPJ a gente vai transformar numa holding familiar, que o pai está fazendo uma sucessão do patrimônio dele. E aí, através dessa associação do patrimônio, a gente vai jogar todo na holding para poder transferir para os filhos. E aí, dali para frente, nasceu a imobiliária, nasceu a securitizadora, né, nasceu o loteamento, nasceu as farmácias e por aí foi. E hoje estamos no ramo imobiliário, que é um ramo que eu particularmente adoro, amo, né, adoro construir, adoro negociar. Então, eu fiz essa pergunta exatamente para chegar nesse ponto aqui, né? Uma grande dificuldade, e aqui com o Zé a gente sempre comenta isso com alguns convidados, que é essa questão do empresário, ele fechar negócio ou ser adquirido por alguém, né? Se vender a sua empresa, o seu sonho. Porque, geralmente, você constrói um negócio, nós, brasileiros, construímos os negócios para que a gente tenha a tal da liberdade financeira e a liberdade de pensamento, de executar as coisas, e, segundo, deixar uma herança para os filhos, né? E aí, quando a gente pensa aquilo que a gente construiu, a gente suou, a gente passou 20 anos, né, na fábrica, e mas eu estou tentando, tenho um objetivo, não consigo chegar lá. Não, eu vou ir para um outro setor. É difícil, não é? É difícil. Eu lembro que quando eu tomei a decisão, eu tenho até uma foto, que essa foto está lá no meu quarto e eu estou com o Davi no colo. Acho que é o Davi. Eu emagreci muito. Porque eu lembro que eu fui comentar com a mãe e a mãe disse assim, mas nós vamos viver do quê, meu filho? Porque vem a dúvida, né? Estávamos todos, né, dentro do mesmo barco. Mas tudo foi muito... E eu lembro que a minha mãe disse assim, então eu vou colocar isso em oração, né? Coisa de mãe, né? E aí, nesse meio tempo, o pai e a mãe se aposentaram. E a minha mãe, no dia que eu nasci, no dia 26/4/1971, no dia que meu pai foi me levar para o hospital de Nova Trento para ela me ganhar, ela disse no caminho, tu só vais ver esse filho teu se tu voltares aqui com a tua carteira de trabalho. Porque tu tens que pensar na tua aposentadoria. Olha só, lá no ano de 1971, a minha mãe já estava
preocupada com a aposentadoria do meu pai. E até hoje eu tenho a carteira do meu pai guardada com muito carinho, porque ela foi expedida no dia do meu aniversário, no dia que eu nasci, na verdade. Não é no Mulher dia... visionária, né? É, e lembra ainda que no caminho ele foi com tanta pressa, no meio do caminho o jipe estragou, ele entrou dentro de uma roça de fumo, quase se matou. Porque com pressa, né? Com pressa para buscar uma mulher, com pressa com o filho nascer. Mulher visionária, realmente. E quando o pai foi para se aposentar, ele levou dentro de uma caixa, porque antigamente era tudo mais físico, né? Hoje é tudo mais, sim. mais Muito digital, digital. né? E o pai voltou aposentado. Não faltou documento, porque ela guardou tudo. Os carnezinhos que ela pagava, ela guardava tudo, tudo. E exatamente depois de 35 anos, quando eu fiz 35 anos de idade, porque o meu pai poderia se aposentar quando eu fiz 30. Aí nós optamos para ele não se aposentar e melhorar a contribuição para ele se aposentar um pouco melhor. E quando eu fiz 35 anos de idade, meu pai se aposentou. E foi bem nesse período de transição. Então, quer dizer, aí era uma preocupação a menos. O pai já estava aposentado, né? E a mãe logo ia se aposentar, o meu irmão mais velho já estava na estrada, eu já tinha a imobiliária, já tinha a Duble, então foi mais fácil, mas é uma decisão muito difícil, porque muitas pessoas dizem assim, ó, quando eu conto essa história, ou quando vem conversar comigo, ou quando não está feliz com o negócio, mexe vira, a gente está conversando com os amigos e aconselhando, dando uma ajuda moral. Ele já, Betinho, mas é difícil, o que eu vou fazer? As pessoas têm medo, realmente. É uma insegurança. E tu fizesse isso praticamente quase por 3 vezes, né? Porque a farmácia também tu vendesse. Isso, Né? farmácia foi uma E a decisão. Duble também A de sair da sociedade. mas a farmácia foi uma decisão da minha mulher, né? A farmácia foi uma decisão dela. Ela chegou em casa, uma mulher de Deus, né? Tu sabes o que é isso, né? A Sá chegou em casa, isso é um pedacinho legal para ser contado. A Sá um dia chegou em casa e disse assim, ó, a farmácia eu não quero mais. É importante dizer que a farmácia era da mãe, né? O pai era sócio, só que é a mãe que Ela que tocava. tocava. Eu não, até porque eu não a conhecia, eu só dava lá um apoio moral, né? Ela que tocava, ela que fazia todos os pagamentos, ela que tocava. No caso, eu era sócio do meu sogro, mas quem estava lá à frente era ela, certo? Daí, quando vinha lá uma distribuiçãozinha de lucro que era muito bem-vinda, vinha lá um chequezinho para mim e um chequezinho para o meu sogro, né? Então, ela tocava muito metódico, muito certinha. E isso, durante muito tempo, ela perdeu um pouco aquele vínculo de mãe no nascimento do Cauê, perdeu um pouco o vínculo de mãe no nascimento do Davi. Aí ela disse, ó, eu não quero mais a farmácia. Eu quero cuidar da nossa casa, eu quero cuidar dos nossos filhos, eu quero cuidar de ti e quero cuidar de mim para ti. Olha só o que é uma mulher e quando aprofunda, né, na busca da fé, né? Então, isso é uma história que eu gosto de contar muito. E quando a Sá tomou uma decisão, a farmácia sempre nos ajudou muito, porque eu pouco ajudava financeiramente em casa. Era quase que a farmácia, que através do salário que a Sá ganhava, a casa era quase toda com ela. Eu cuidava mais dos carros, né, da parte dos carros, de emplacamento, trocar um carro. Agora, a parte de pagar a empregada, né, fazer compra, comprar roupa, toda a parte estrutural da casa mesmo, era a Sá. Daí, naquela época, eu já estava um pouquinho melhor, né, porque durante muito tempo foi, né, muita luta para chegar onde chegamos. E aí eu disse, Sá, se é uma decisão tua, vem trabalhar comigo, vem me ajudar. E hoje ela me ajuda lá no Contas a Pagar, ela cuida do nosso Contas a Pagar, num período bem curto, acorda de manhã, vai cuidar, faz uma academia, faz o nosso almoço, vive em paz, à tarde ela vai nos ajudar. Então, isso foi uma decisão que, para a nossa família, foi uma bênção, isso, foi muito bom. Também foi uma decisão difícil. E que, querendo ou não, também teve alguma questão também emocional devido... Vocês sofreram muito, tanto quando vocês eram na frente do hospital, como depois quando vocês foram ali para a esquina da Rádio Clube, ali, a questão de assalto, né? Nós fomos assaltados 18 vezes. Tem pessoas, 18 A mão vezes. armada, a mão armada eu fui assaltado a mão armada 2 vezes. Uma dessas, o Cauê estava dentro de casa e levaram o notebook dele. Não, o tablet. O tablet lembro dele. até hoje. Ele estava brincando, que a porta do meu escritório... Deixa eu contar essa história. Deixa eu contar. A gente tinha acabado para se mudar para nossa casa que a gente vive agora. E não, era bem recente, assim, e a casa não tinha internet ainda. E eu estava fazendo trabalho de escola com um amigo meu e eu fui para nossa casa, que era de porta a porta com o Admar, com a securitizadora. Lá em cima da casa do vô e da avó. E eu fui para lá para fazer um trabalho. Eu tava conversando com um amigo meu pelo tablet, por ligação, fazendo um trabalho na casa e Admar do outro lado. As portas abertas. Não, a porta da casa estava fechada, eu lembro. A porta da Admar estava aberta. E eu ouvi uns barulhos, eu ouvi uns gritos, assim. Daí eu abri a porta, eu só vi um cara com a mão apontada para frente, para dentro da Admar, que ele tinha acabado de entrar pela recepção. Tava apontando...
da recepção tem uma porta que dá de dentro para dentro da Edmar, né? Ele estava com a arma apontando lá para dentro da Edmar. Aí eu entrei, fechei a porta de novo, não sabia o que fazer. Tentei achar a chave para fechar a porta, no desespero não achei. Aí desci correndo, apertei a porta para abrir, fui avisar o pessoal da imobiliária. Fui entrar na imobiliária, o meu tio estava rendido no chão. Tinha outro lá embaixo. Tinha outro lá embaixo. Aí saí correndo, fui lá para casa, daí tinha a Helena, trabalhava lá na época, ela trabalhava, cuidava da nossa casa. Pedi para ela ligar pra polícia, mas foi tudo muito rápido. Não Aí, deu aí o tempo. cara, quando saiu da securitizadora, Pegou já, o meu tablet. ele viu o tablet em cima da mesa, que a porta estava aberta, foi lá, pegou o tablet dele e levou. Querido. Perdeu o trabalho. Né? Não, mas Perdeu o trabalho. isso foi um processo que, essa parte, que é uma parte chata, não foi tão para a decisão maior dela foi a criação dos filhos. A família. Foi os filhos. Ela disse assim, ó, já que eu não consegui estar com eles no período, né, de infância. Da primeira infância. Então eu vou e realmente hoje, porque o empresário, né, no caso eu que estou todo dia tomando decisão, enfrentando o dia a dia, que a gente sabe o quanto é árduo, tu chegar em casa e as coisas estarem mais calmas é muito bom para o homem. Sim. E quando chegava eu e ela junto, ela da farmácia, e ela trazia os problemas dela e aí a casa já, os filhos, então hoje está tudo bem direcionado. Eu posso falar de praxe isso, porque a gente viveu muito isso, né? Eu e a Ana Cláudia chegamos a trabalhar junto na mesma empresa, a gente trabalhava final de semana, chegamos a trabalhar 7, 8 final de semana seguido, 12 horas por dia, trabalhando no varejo, né? Então, nós chegava em casa cansado, estressado, cada um com o problema. E aí, um dia, quando a minha filha mais velha nasceu, né? A gente também tomou uma decisão de que eu ia ser o provedor da casa. Se eu tivesse que trabalhar em 4, 5 empregos, eu ia trabalhar e ela ia cuidar, né, da nossa filha. Porque a gente tentou até durante 6 meses, 7 meses aí, ela ficar na babá. Mas era muito sofrido. A gente praticamente estava delegando a responsabilidade da educação, né, para outra pessoa. E aí ela também, por os pais, né, primeiro, biológicos não ter criado, os pais adotivos sempre trabalharam a vida inteira para poder também dar um conforto para os filhos, ela sentia muito essa falta, né? Então, nós tomamos essa decisão. E o bom de tudo é que Deus nos dá a graça e faz a provisão, né? Então, não tem nada melhor do que a gente ter essa segurança de que Deus nos dá a condição de fazer aquilo que, né, Ele nos ordena, né? Ele provê. Nós somos catequistas de novo. Na Igreja Católica tem um grupo de casais que fazem uma catequese de noivo, que hoje antes era um curso, hoje é uma catequese mesmo. E é um acompanhamento durante 13 reuniões com casais. E tem uma parte que fala sobre a vida financeira do casal. E e nós damos o testemunho nosso sobre isso e aconselhamos, se eles puderem, durante o nascimento dos filhos, abrir mão, né, da parte do trabalho e poder se dedicar aos filhos, é uma benção, porque daí ela dá o testemunho dela que ela se cobra até hoje nessa situação de não poder viver a infância deles, mas graças a Deus hoje está lá lambendo até hoje, que é uma benção também. Vai lá, Zé, deixa tu trazer um pouquinho de perguntas aí para os nossos convidados. Então, a primeira pergunta que eu tenho foi referente em relação à fábrica. Assim, no momento que pensou em fechar, não teve ninguém disposto a comprar, né? Porque às vezes acontece, não vou seguir esse caminho, não quero mais continuar no ramo do calçado, se não surgiu nenhuma possibilidade de compra da fábrica de vocês, ou se realmente o interesse foi, não, eu vou fechar, não quero para frente. A fábrica fechou no dia 9 e abriu no dia 12. Nós vendemos ela para um funcionário nosso. Que legal. Ele assumiu ela no dia 12 de janeiro. Claro que com um CNPJ novo, né, contratou os funcionários, porque ele já estava ali no meio e ele já conhecia toda a estrutura. Até a marca ele tocou durante o período, mas aí logo em seguida ele não conseguiu tocar, passou por dificuldade financeira, e aí o negócio teve que, no meio do caminho, teve que ser uma parte desfeito, onde ambas as partes saem prejudicadas, mas também, naquele momento, para nós foi bom, porque ela não precisou ser parada as atividades, né? Não ficou lá nada ocioso, ficou lá trabalhando, ativo,
E aí, no final, aí nós pegamos lá umas máquinas de volta, o meu irmão trocou por vaca, cabrito. E não é brincadeira, é verdade. Chegou máquina que chegou ela a trocar até por animal. E eu disse, eu não faço questão de nada, não, pode ficar com tudo para ti. Mas ela chegou a ser vendida, sim. Pronto. Nós vendemos. Que a gente fica pensando naquele negócio, você comentou, né? Pô, eu perdi muito peso. Talvez também aquele peso do... Pô, vou deixar famílias desassistidas. Mas no caso, talvez nem tenha Nós encerramos a acontecido, né? atividade no dia 9 de janeiro de 2009. Essa data eu for morrer, vou levar ela comigo, porque foi uma decisão difícil de ser tomada, mas que aconteceu e que hoje eu agradeço a Deus por isso, que foi uma decisão certa para a qualidade de vida, não pensando só na questão financeira. E no dia 12, que era uma segunda-feira, ela abriu as atividades novamente, com um outro CNPJ, uma outra empresa. Pronto. Aí a outra pergunta que eu te fazer, que eu estava aqui com a cabeça já borbulhando, com medo de esquecer as perguntas. Tu comentaste que muito cedo, em 17 anos, meio que virou o responsável financeiro da tua casa, ao ponto dos teus pais pedirem dinheiro para isso. Eu imagino que hoje você encara isso, você olha para trás assim, poxa, foi uma responsabilidade que me trouxe até aqui, mas é muita responsabilidade para um jovem de 17 anos. Ou para ti não foi, desde o início foi... Eu não vou dizer que trago trauma disso, até porque eu não gosto desse termo, mas eu preciso parar mais antes. Eu sinto isso, que eu preciso sossegar um pouco mais cedo, que eu preciso de uma qualidade de vida que lá na minha juventude eu não tive. Porque eu via os meus amigos, os meus irmãos saírem e conseguirem se divertir, porque não tinham responsabilidade. Só que eu sabia o que eu tinha para pagar na segunda-feira e muitas das vezes não tinha como pagar. Agora, tu imagina um jovem, né, que se divertia, que queria namorar, que queria aproveitar e que tinha toda essa responsabilidade nas costas. Isso realmente é algo que eu trago comigo. Colaborou muito, né, me transformou num homem de negócio muito mais cedo, porque quando meus amigos, não estou falando aqui de uma forma pejorativa, né, até porque quando meus amigos não tinham dinheiro para comprar um par de sandália, eu tinha ido a Brusque comprar um carro para mim. Porque no meio desse caminho da história de Novo Hamburgo, eu comecei a enxergar uma oportunidade de negócio em São João Batista. Eu comecei a vender couro. Eu comprava couro lá em Novo Hamburgo e vendia. Então, além de nós tocar a fábrica, nós vendíamos algumas matérias-primas que nós comprávamos a mais. Então, nós já comprava alguma coisa a mais para poder vender para os empresários de São João Batista. E eu comecei a separar um dinheirinho para mim. E eu lembro que, eu não lembro certinho a idade que eu tinha, mas eu acho que eu não tinha 20 anos de idade. Eu fui a Brusco com uma pilhinha de cheque, 17 mil reais na época, e fui lá e comprei uma Paraty. E vim com ela, todo bobinho para casa. Cheguei em casa, o pai olhou, tinha uma manchinha no capô, mas tinha uma manchinha aqui, que eu não tinha nada para reclamar, né? Mas, de certo, orgulhoso, porque, né, com fruto do meu suor, já muito cedo eu fui lá e comprei um carro para mim. Então, essa necessidade, essa responsabilidade lá atrás, é por causa disso que eu falo bastante, que eu queria muito o Cauê do meu lado, lutei bastante para que ele não fosse fazer uma faculdade, até porque, por causa da visão que a vida me deu, de muitos jovens ir fazer faculdade, parar e não se encontrar, né? Tiro por mim, tiro porque eu passei dentro da faculdade. Por exemplo, eu aprendi muito mais dentro do ônibus e no corredor do que na própria sala de aula. Sim. Posso dizer isso de cadeira, mas claro que a contabilidade também me deu muita experiência, porque eu tenho duas histórias que eu conto muito para as pessoas. Uma vez eu recebi uma guia da contabilidade no mês de abril para pagar, que na época era um regime tributário que era acumulativo, então tu pagavas pouquinho em janeiro, aí acumulava janeiro, fevereiro, pagava mais um pouquinho em fevereiro, e isso ia acumulando o faturamento, que era um regime novo que o governo tinha lançado. Aí chegou no mês de abril, deu um valor alto, aí eu olhei aquilo e disse, cara, isso não está certo. Pô, se eu estou pagando isso no mês de abril, então quanto é que eu não vou estar pagando no mês de dezembro? E, na época, o meu sogro era meu contador. Aí eu peguei a guia, cheguei aí no banco e cheguei a pagá-la. Quando eu paguei ela, eu disse, não vou pagar. Na época, foi o Narbal, que era funcionário do Banco do Brasil. Sou Narbal, estorna essa autenticação. Né? Na época, era autenticação. Né? Ele estornou, passou a régua, passou a canetinha em cima, e eu fui na contabilidade com a guia na mão e disse assim, chamei o seu Oswaldo, o seu Oswaldo, que hoje é dono da de Valentim, que tem a contabilidade ainda, e o seu Acácio, na época, isso não está certo. No mês de abril, se eu estou pagando esse valor, quanto é que eu vou estar pagando em dezembro? Então, Betinho, então vamos retroagir a janeiro e vamos colocar lá o presumido. Eu não lembro na época qual foi o regime que a gente adotou. Então, vamos retroagir isso e vamos ver o que vai dar. Faz uma simulação aí, usa 2, 3 regimes como simulação e me fala. Então, eu deixei a guia lá com eles. O Jorge me ligou, colocamos o regime tal e ficasse com crédito para o mês seguinte. Então, eu não paguei a guia
e fiquei com crédito no mês seguinte. Aí, quando tu estavas falando aqui, que eu lembro que tu estavas comentando sobre a empresa e tudo mais, eu estava pensando nisso. Que tu estavas falando da carga tributária. E eu lembrei dessa história quando tu estavas falando da carga tributária. Então, essa situação de Novo Hamburgo, de Rio Grande do Sul, né, essas cheias lá em Rio Grande do Sul, está trazendo à tona um Brasil que muitas pessoas não conheciam, né? Um Brasil que tem uma das maiores cargas tributárias do planeta, sim, só que na hora do vamos ver... Peraí, aí o que acontece? Muitas empresas, William, quebram por falta de conhecimento tributário. Muitas empresas. Então, eu, com certeza, a nossa empresa, se naquele momento eu não tivesse uma percepção contábil mínima, porque aquilo foi uma percepção, quem deveria ter era o meu contador. Sim. Mas vamos dizer que, né, se eu ficar só esperando pelos outros... Né? Tem uma 50% de responsabilidade sobre o negócio. Não, eu vejo muito mais. Né? Não, estou dizendo só nessa questão das contas a pagar, isso. 50% é teu. Então, aquela percepção contábil de um jovem que fez contabilidade me ajudou. Então, naquela guia, que eu lembro que era um valor alto, na época, R$14 mil, de uma empresa pequena, eu lembro que eu passei a ter um crédito para os meses seguintes. Não foi para o mês seguinte. Foi um crédito para os meses seguintes. Então, no Brasil, hoje, tem muitas empresas, né, vamos falar empresas de médio e grande porte, que eles têm uma assessoria contábil só de olho em decisões tributárias. Né? Porque isso reflete diretamente no resultado final da empresa. Eu tenho uma securitizadora, uma empresa pequena. Num dia de noite, eu tive um estralo. Poxa, mas peraí, se eu pago 34% sobre o meu resultado, e se eu empresto para a minha empresa e pago 15% se eu deixar um período maior, então eu posso aumentar a minha taxa aí em cima disso. Então eu tive uma sacada, por quê? Porque eu fiz contabilidade. E essa minha assim, foi um estralozinho, aqui dali deu um resultado mensal absurdo. Mas são coisinhas que o Brasil paga caro, porque o nosso sistema tributário ele muda constantemente e, às vezes, nem a própria para ser complicado. Isso, nem a própria contabilidade consegue acompanhar. E aí eu faço uma pergunta aqui para o Cauê, porque assim, imaginem só, quantas faculdades você teria que fazer para aprender o que a gente está aprendendo agora aqui? Entendeu? 4 anos da contabilidade, mais 4 anos de uma administração... Entendeu? Mais 4 anos ou 5 anos de advocacia para poder pegar um pequeno períodozinho lá da questão do regime tributário, entendeu? Então, a vida empresarial é um baita de um MBA, PhD e companhia limitada. Então, aí. Deixa eu só pegar uma brecha, desculpa, eu sou obrigado. Claro, fica à vontade. Foi isso que eu disse para ele. Quando o Cauê fez o terceirão, que ele ficava em Brusque, eu ia todo dia a Brusque buscar ele. Eu podia pedir para o meu pai, para o meu sobrinho, né? Às vezes a Sá poderia ir buscar ele. Eu não, eu fazia questão de eu ir buscar ele. Por quê? Porque era um momento meu e dele. Então, ele ficava pronto, mandava uma mensagem, pai, daqui a meia hora eu estou pronto. Mandava a localização dele, eu pegava o carro, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Teve um dia que eu fui 3 vezes a Brusque. Fui levar um, fui buscar outro e à noite fui buscar outro. Teve por quê? Porque no terceirão, praticamente todo dia de tarde tinha alguma coisa. Tinha épocas mesmo que todos os dias tinha alguma coisa. Uma aula extra, uma... Então, esse era um processo que eu vinha trabalhando na cabeça dele, porque eu entendia que a melhor faculdade da vida dele, para ele saber o que ele ia querer para o futuro dele, seria do meu lado. Porque, como tu falasse, eu tenho 53 anos de idade e trabalho há 36. Trabalho diretamente, né, tocando, administrando, comprando, vendendo. E aí, no caminho, ele falou assim, pai, numa dessas idas, e esse é um momento bem importante, recente, inclusive. Numa dessas idas, no caminho de volta, ele falou assim, pai, eu estou indeciso, não sei o que eu faço. Cara, vem trabalhar comigo, cara. Fica um ano do meu lado. Vem saber o que nós temos, de onde vem esse teu tênisinho, de onde vem esse teu celular, né? Do que nós temos, do que nós ganhamos. Vem conhecer, vem para a realidade. E depois tu vai tomar uma decisão. Cara, porque recentemente a gente tinha ido a Portugal e eu conheci a faculdade de Coimbra, que é a faculdade que foi baseado no filme do Harry Potter, né? Que eu achei aquilo fantástico. Né? Teve cenas que foram feitas lá, né? Na cidade de Porto. E lá fica essa faculdade. Eu disse, cara, se tu quiser fazer uma faculdade em Portugal, o pai te ajuda. Onde tu quiser, mas fica um ano junto comigo. Que eu queria que ele desse uma saída daquele mundinho que ele estava para vir para a realidade. E ele não falou nada. Vou ver. Aí chegou em casa, falou para a mãe assim, passar. Mas não falou para mim, falou passar. Mãe, eu acho que eu vou trabalhar com o pai. A Sá me contou. Quando a Sá me contou, eu chorei.
Porque eu vejo que hoje nós perdemos jovens, filhos nas faculdades. Sobre essa parte, Também tem esse ponto, né? Isso é uma triste realidade, né? não é uma decisão fácil de tomar. Claro que agora que eu já tomei a decisão, eu vejo que eu acertei. Mas no terceirão, assim, se foi eu e mais 3 pessoas numa sala de 80 alunos que não foi direto para a faculdade, e a maioria que não foi direto é porque estava estudando para cursar uma faculdade de medicina. Geralmente tu não consegue entrar direto pela competitividade, né? Então é algo que é difícil de tomar essa decisão porque o teu entorno tá todo mundo fazendo Uma isso. pressão social, né? Exatamente. Você tá De você ser naquela aceito, surdina. né? Não, Aí eu preciso, É. Para ser aceito, eu preciso sair daqui como numa faculdade e tem que escolher alguma coisa mesmo que eu não goste. Né? E sobre essa parte do que o pai comentou, que de vir ver o que a gente tinha, eu lembro que desde muito pequenininho, o pai, toda vida que passava na frente do terreno, eu falava, isso ali é nosso. Ele passava na frente de uma casa, eu lembro que desde pequenininho ele mostrava isso, então ele sempre teve esse cuidado de mostrar pra gente o que a gente tinha, de onde vinha o nosso dinheiro. Isso ele, desde muito antes de eu querer tomar essa decisão, ele já vinha rodeando, né? É porque né, a minha experiência me mostrou isso. Então, eu queria que o meu filho amadurecesse, né? E para que ele dissesse assim, não, eu quero fazer a faculdade e tal. E aí, no meio desse caminho, entre essa conversa que a gente teve, ele veio me falar, pai, eu estou pensando... Aí, no dia que houve a homenagem no ginásio, ali no Nilo Boas, para o pessoal que ajudou nas enchentes, que foi feita uma homenagem pela prefeitura. Nesse dia, tinha uma reunião familiar da família da minha esposa na praia, e eu fiquei com ele para acabar, porque ele foi participar, ele foi um dos homenageados. E aí eu fiquei lá aguardando ele. No caminho, ele me falou que estava pensando em fazer arquitetura. Eu disse, tá, mas peraí. Estás olhando de novo de baixo para cima? Eu disse para ele. No caminho, isso, nós indo para a praia. Ele disse, como assim, pai? Poxa, nós temos uma empresa que constrói. Teu pai contrata arquiteto. Tu quer ser o cara que o teu pai contrata? Tu tens que olhar de cima para baixo. Tu tens que ser o cara que vai contratar o arquiteto. Aí chegou na praia, chamou o no canto, só vou trabalhar com o pai. Ali ele disse, naquele dia ele tomou a decisão. Então E foi naquele dia, eu não falei só para a mãe, né? Tava toda a família da avó. E a avó, ela ficou indignada, porque a avó ela foi professora há muitos anos. E ela entende. E todos os filhos dela já saíram direto para a faculdade. A mãe e a tia fizeram farmácia e o tio é advogado hoje. E contador também, né? Contador, que seguiu o caminho do vô. E a avó, ela ficou indignada. Ela falou, Cauê, não, tu vai perder esse tempo, vai para uma faculdade. Daí até hoje ela entende melhor, ela aceitou melhor a ideia. Mas isso faz parte, isso toda a família Sim, tem. sim. Eu sofri pressão do meu pai, por exemplo, que ele é servidor público, ele é celesquiano, né? Então, toda vez que havia uma abertura lá de processo seletivo para a Celesc, ele estava mudando mensagem. E aí, você se inscreveu? Vai fazer o concurso? Ele queria que eu fosse, né? Essa é outra questão que eu sou resistente também, né? Que é esse concurso público no Brasil que se perde. Quantas pessoas com potencial, né, para esse mercado consumidor aí se perde lá sentado numa cadeira trabalhando no setor público. Claro que é bom, é seguro, mas, né, quantas pessoas inteligentes que vai lá e faz um concurso e passa. Pegando esse gancho aqui dessa parte que o Cauê de decisão, que para mim foi uma coisa, uma benção, o quanto ele amadureceu, o quanto ele mudou, o quanto hoje ele interage, ele se interessa. E para mim, olha o quanto é bom, porque, né, voltando na história lá dos 17 anos de idade, né, eu quero parar um pouco cedo para poder respirar, né, para precisar não ter mais preocupação, porque eu trago preocupação desde esse período. Porque por melhor que as coisas estejam, tem sempre algo te incomodando, né, na vida de um empresário. Né? Eu cheguei a ter 6 empresas. Né? Hoje, quando passei do CNPJ, acho que faço parte de 4, né? Então, e 4 que tem uma, por exemplo, tem uma que eu construo, vendo, alugo, compro, que é a imobiliária. Então, é uma meio que misturada em vários negócios diferentes. Né? Então, eu quero amanhã poder acordar e dizer assim, hoje eu não vou puxar o extrato. Né? Hoje eu não tenho conta para pagar. Né? Hoje eu não vou me preocupar. Então, eu já tenho trabalhado isso. Né? Só, aqui é o teu lugar, vai cuidar disso. E tem a questão do aluguel, que é a minha aposentadoria, que eu trabalho isso, né? Que a gente tem alguns imóveis de locação. Então, eu já tracei semana passada quais os imóveis que nós vamos construir, quais as construções que vou fazer. Só até aqui é com o pai, daqui para frente agora é com vocês. Então, e aí já tenho trabalhado isso com o Davi já entendeu, com 15 anos de idade, assim,
Ah, pai, eu acho que o pai está certo mesmo. Pro Davi tá O tudo Davi bom. está tudo certo, porque o Davi é mais, né? O Cauê é mais assim, mais querer as coisas, né? E o Davi, a água pode rolar para lá, como pode rolar para cá, que está tudo certo, está tudo bom. E aí ele já entendeu assim. Aí até hoje, quando eu estava vindo para cá, estava subindo a escada lá para passar um pentezinho no cabelo, tem pouquinho, mas eu passei. E aí, ano que vem a gente vai, tá bom então. Tranquilão. Tranquilo, né? Mas esse é um processo que, como tu fala, que tu vê os olhos brilhar, porque qual é o nosso sentido da vida, né? É trabalhar e amanhã olhar para os nossos filhos e saber que tu transformasse ele em homens de verdade e que tu, no futuro, né, vai estar lá rodeado de neto e saber que as coisas estão tudo, né, fluindo de uma forma boa. Que hoje, por exemplo, às vezes meu pai vem reclamar para mim, né, meu pai com a idade já avançada, eu digo, pai, 4 filhos homens, 7 netos, 1 neta, tá tudo certo. Bisneto. Um bisneto. Cara, vai lá, compra uma caixa de foguete, vai lá atrás de casa, solta e diz, obrigado, Senhor. Né? Porque no mundo, na época que nós éramos jovens, que estava começando tudo, né? A droga, a prostituição, e nós 4, lá em casa, a nossa casa não fechava. A nossa casa tinha dia que a mãe, que nós acordávamos, não sabia quem estava dormindo, quem não estava. Às vezes eu levava 2 para dormir, às vezes não tinha um, faltava, um não chegava, ia dormir na casa do amigo, e não tinha o telefone para avisar, né? Então, e a mãe sempre fala que se ela deixasse de dormir porque um filho não chegasse em casa, ela já estava morta. Porque quando um estava chegando, o outro estava saindo. Sim. Então, são essas coisas que eu vejo que o sentido da vida é isso. É isso daqui o sentido da vida. Então, trabalhei bastante, muito. Hoje faço o que amo e estou passando isso para o meu filho e quero que ele prospere e que vá, né? E já passou já a senha da conta, já, Cauê? Já. Já. A da imobiliária eu já tenho acesso. Já tem acesso, já? Falta as outras. as outras que são gordas. Tá tudo mas certo. eu não- Isso é o de menos, William. Mas a pergunta que eu quero fazer pro Cauê, assim, hoje, de efetivo hoje, né? Tu estás trabalhando na imobiliária. Na imobiliária. Imobiliária. A imobiliária, hoje, tu estás pensando e criando estratégia para eles, né? O que, de fato, eu percebi que vocês fizessem um rebrand sim. da marca, né? Como é que surgiu esse desejo? Por que tu viu que, pô, a 4E talvez não tá legal, vamos fazer um novo posicionamento? De onde vem essa inspiração? Então, a imobiliária sempre foi conhecida como a Invest, né? E a gente nunca conseguiu efetivamente registrar esse nome porque eu não lembro agora o motivo exato, mas tinha alguma coisa que impedia. E daí foi criada a 4E, mas ela nunca foi conhecida como 4E, sempre foi a Invest. E quando eu entrei lá, a imobiliária, claro, ela tem muitos anos de mercado, ela era reconhecida, mas tinha algumas coisas para ajustar. Principalmente no contas a receber, que é a parte que eu estou mais focado ultimamente. E eu fui percebendo que ela precisava ser reconhecida pelo nome, porque como o Invest não podia ser registrado, eu queria transformar algo mais que tenha mais identidade para a imobiliária e que pudesse ser reconhecido. Como que eu posso explicar melhor? Pela história dela, quando ela surgiu? Também mais que ela tenha uma identidade visual mais forte, que ela seja que tu veja as logos das imobiliárias e ela se destaque no meio, que ela seja reconhecida pela identidade visual dela, pela história, que seja mais bem estruturada. E eu achava que da forma que estava podia melhorar. Aí contratamos a NASA, fizeram um excelente trabalho. Propaganda de graça aqui, ó. Não alteramos praticamente nada, tudo que eles proporam a gente aceitou porque realmente confiava. Eu acho que eu vi essa marca primeiro que vocês. Provavelmente. O Natan estava terminando ela. Eu vi primeiro que vocês. E eu Então, o falei, Natan estava desenvolvendo e tu já estava bisbilhotando. Eu já estava bisbilhotando já. Ainda bem que eu não queimo fonte, né? Legal. Tudo certo. E agora nós estamos colocando ela em prática. Já trocamos uma fachada, vamos reformar a imobiliária, vamos trocar o material de escritório. Estamos indo de pouquinho em pouquinho. Já adesivamos um carro. Já adesivamos um carro. Estamos tudo iniciativa dele. E eu vou dando corda. Isso eu tenho que agradecer muito o pai, porque ele me dá muita carta branca. Assim. Claro que é tudo muito conversado. Se ele não acha que é uma boa ideia, ele fala. Existe uma frase que tu deverias levar para sua vida que eu aprendi isso com pessoas e em mesa dessa, né? O Natan, de vez em quando ele dá uma de profeta, né? Estava falando um pouquinho sobre essa questão, né? E ele usou uma vez comigo uma frase que a mesa, né, é um lugar, é uma ferramenta, né, que é utilizada principalmente para relações, né?
e é um instrumento hoje meu de trabalho. Então, eu aprendi muito na mesa algumas coisas. Então, o que acontece? O que teu pai está fazendo contigo, ele está te dando liberdade com responsabilidade. Entendeu? A carta branca que tu comenta é isso. É você ter a liberdade de pensar, de criar, de desenvolver, de trazer uma maturidade para o negócio com essa visão, com essa pegada mais atual, né, mais jovial, que está com toda, né, o desejo. E essa questão de você voltar para o seu pai e trazer, pai, pensei nisso e tal, isso é essa questão de você buscar alguém que já tem, né, uma experiência de vida gigante e é um homem de sucesso nos negócios, né, e automaticamente você construir o quê? Essa autoridade, né, para que as pessoas, para o mercado te respeitar, porque é assim, porque tem muito mais gente para te jogar pedra do que para te estender a mão, isso é um fato. Não, mas isso é uma né? coisa que eu... Outro ponto também, existe uma cobrança nossa interna também, né? Querendo ou não, nós como pessoa, e principalmente, né, às vezes, olha assim, pô, meu pai é um homem de sucesso, um cara conhecido, um vereador, já foi vereador no município, é um cara que tem um posicionamento forte. Sim. Então, às vezes, as pessoas também esperam isso da gente, mas não se cobre com isso, não, né? Acho que estás no caminho certo. Mas Eu acredito que estás no caminho ele pode certo. ser polido, né? Pode, com certeza. Ele tem que sempre ser o melhor, né? Ele Eu sou pode. bem melhor do que o meu pai, com certeza minhas filhas devem ser muito melhor do que eu, né? Essa é a construção e é para isso que a gente, Na né, verdade, educa, eu tenho né? aprendido muito mais com ele do que ele comigo, né? Nessa parte humana, né? Sim. Como tu falasse, eu sou um cara de opinião forte, né? Eu entendo que o mundo hoje às vezes tem que dar um soco na mesa, não tem o que ficar esperando, não. E o mundo, ele faz isso contigo. Tem hora que ele te coloca ali numa sinuca de bico, ele te encurrala. E se tu não der um berro, e se tu não agir, cara, eles botam para em cima de ti. Sim. Então, eu lembro que tem uma situação engraçada que aconteceu com os dois. Na escolinha lá, um dia ele veio reclamar de um amigo lá que estava enchendo o saco dele. Eu lembro que eu disse para ele assim, cara, tu abre a mão e dá-lhe um baita de um tapa lá na orelha dele, lá para ele parar de pegar no teu pé. Essa falou, tá louco? Essa falou, você, aqui é conversa agora de homem, né? Eu chamo isso de mijar no poste, que é o marcar território, né? Que é o lado do cachorro, né? E aí o Cauê, do jeitinho dele, né? Aí depois de um tempo, eu lembrei da situação daí, filho, aquele teu amigo lá que tu comentasse, isso é coisa que ele tinha 7, 6 anos de idade, que tu comentasse lá que estava... pai, eu disse para ele que eu não gostava do jeito que ele me tratava e que eu disse para ele que se ele não parasse, a coisa não ia ficar boa. Virou meu amigo. Resumindo, foi lá e marcou território. E isso é o ser humano. O ser humano é isso. Sim. Como tu falasse, é se impor, é tomar decisão, é ser firme. Claro que não vá ceder, né? Por exemplo, a gente agora está discutindo a questão do layout da imobiliária nova. Sentamos lá com o arquiteto agora essa semana. Cara, uma situaçãozinha, por exemplo, aqui. Não sei, pai. Filho, ei, vai. Quando estiver pronto, tu traz aqui para o pai. Eu vou dizer algumas coisas que eu acho que tem que mudar. Mas se tu achas que é bom assim, vai ser do teu jeito, porque quem está lá dentro é tu, o pai não está. Então, eu dou lá o meu feedback lá, né? Faço dou lá o meu... Né? Mas eu quero que vá, eu quero que me traga a solução, eu não quero que venha me cobrar, eu quero que traga, né? Porque para o empresário, a grande maioria das situações, os caras já trazem a bomba com o pavio curtinho, né? Prestes a estourar. Eu digo, tá, e a solução, né? Então, o mundo pede muito isso, né? Então, e aí, é interessante que eu estava numa palestra semana retrasada, eu acho, e o palestrante falou, eu trabalhava na Senior Sistemas, lá em Blumenau, e na porta do meu chefe tinha: se vai bater para me falar um problema, venha com 3 opções de solução. Que é exatamente isso, cara. Problema todo mundo vai ter. Mas assim, cara, eu vou trazer um problema, mas eu já pensei nisso. Que é interessante esse ponto. E eu queria aproveitar esse gancho para falar exatamente sobre esse ponto em relação ao lance da faculdade. O que eu acho muito interessante é exatamente isso. O fato de tu estar esperando um pouco mais para fazer vai ser crucial para quando você for fazer. Por quê? Porque em vez de chegar na faculdade para anotar, tu vai chegar para indagar. Porque tu vai ter bagagem para isso. Tu vai poder chegar assim, mas professor, mas isso daqui, se fosse assim, ou então numa situação como essa, como é que a gente resolve? Porque foi a experiência que eu tive. Eu entrei na publicidade
E eu tive a oportunidade, logo no começo, no 3º semestre, já poder começar a trabalhar na área. Que é fantástico. Que aí, quando eu cheguei para algumas cadeiras práticas, eu trazia o que acontecia na minha vida lá dentro como estagiário. Eu falava, mas na prática isso aqui funciona como? E eu fui entender como realmente funciona. E é muito interessante quando você tem essa vivência da prática e da teoria. É tão interessante que, por exemplo, eu consegui, pelas redes sociais, encontrar um professor meu da época da graduação. E ele dava cadeira de teorias da comunicação. E é importante você dar atenção a tudo. Porque ele vinha com uns livros de 1970 e pouco. E era uma xerox, de um capítulo, 2 capítulos. E eu lia para fazer a prova e passar. E na minha trajetória hoje, naquilo que eu trabalho hoje, eu comecei a ver que aquela teoria fazia muito sentido para mim. Livros do Adorno, de 1974, sobre teorias da comunicação. E eu falava, caramba, isso faz sentido para mim hoje. E eu perguntei, professor, eu precisaria de uma dica. Tu tem noção dos livros fundamentais dessa cadeira? Ele falou, cara, tu precisa do livro tal, 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 tal. E eu caí de pau no sebo para poder encontrar os livros. E hoje eu estou lendo esses livros porque aquilo que era teoria, hoje eu consigo entender e aplicar. Mas que se eu tivesse feito simplesmente naquela época, teria passado batido e eu não conseguiria entender. E hoje eu consigo enxergar isso. E outro ponto que eu precisaria trazer para ti, Cauê, né? Cara, aquilo que tu está construindo agora, eu sou muito de ler, né? Então eu leio bastante. E eu vou te dar 2 dicas de livro. Um deles, eu consigo enxergar claramente o que vocês 2 estão vivendo agora, que é O Meu Sangue Amarelo, do João Adib. Ele assumiu, novo, a empresa farmacêutica do pai. E ele fez a CIMED acontecer. Foi ele que fez. Ele, na tua idade, talvez um pouco mais novo... CIMED hoje é uma potência, né? Pô, e ele, na idade do teu filho, um pouco mais novo, ele que chegou assim, pai, vamos comprar essa... Porque o pai dele tinha uma empresa com o irmão, com o tio. Cara, vamos comprar essa empresa, CIMED, porque ela tem uma linha de medicamentos que a gente não produz. Ah, você é louco? Pegar uma empresa nova, já temos uma, ter 2. Essa vai ser só nossa, a gente não vai dividir com o nosso tio, vai ser só nossa. Deixa eu tocar, deixa eu fazer. E ele, tá, então vamos comprar e ver o que vai ser. E hoje a CIMED é o que é. Então, cara, leia esse livro, Meu Sangue Amarelo, ele, cara, é fundamental. Tá aí, ó. Muito bom. E o outro, eu não vou lembrar o nome, mas é simples de encontrar, que é o livro da Starbucks. Manda para nós. Que é o da Starbucks. Cara, que o cara comprou a Starbucks. Né? Ele era representante de uma empresa de café e ele viu que tinha uma empresazinha pequena que tinha muitos pedidos. Ele foi conhecer a Starbucks. E ele falou de muitas ideias. Falou assim, cara, me deixa trabalhar com vocês. E os caras, não tem bala para pagar o teu valor, que ele trabalhava numa empresa sueca. Eu não tenho bala para pagar o teu valor. Cara, mas deixa. E conseguiram contratar. E ele veio com muita ideia e o pessoal falou, cara, não é isso que a gente quer, não é isso que a gente quer. Até que surgiu uma hora que falou assim, cara, a gente cansou. Queremos vender. Você quer comprar? Ele compra. E ele comprou a Starbucks e, bum, explodiu porque ele fez o que ele achava que tinha que fazer. Tava. Ele tirou da empresa de bairro, que os 3 donos queriam ser uma empresa de bairro. Ele falou, cara, isso merece ganhar um mundo. Ele disse, não, a gente não quer isso. É que ele estava cheio de vontade e os proprietários provavelmente já estavam numa outra... Os proprietários, eles eram aqueles amantes do café que, para eles, aquilo ali estava bom demais. Cara, eu vou fazer minha torra, eu vou fazer meu café, eu vou servir meus amigos. E ele, não, cara, mais pessoas precisam conhecer esse café. Então, esses 2 livros, cara, são fundamentais. Terminando aqui, e quem quiser depois, ó, Meu Sangue Amarelo, o livro do Starbucks, sensacional nesse assunto que a gente está batendo aqui. Só para pegar o gancho dele ali, que é na situação da mesa lá do teu chefe, que tinha a frase que dizia, né? Quando Da Senhor Sistemas, né? Que se me vier com um problema, me traga 3 opções de solução. Eu tenho uma frase que eu trago muito comigo. Ó, o que não tem solução, solucionado está. Não, cada minha mãe essa frase. Vamos para frente, né? Então, porque às vezes chega uma situação para ti que... Cara, pula, vamos para frente. Vamos tocar. Fecha o olho e vai. E o mundo é assim, né? Pessoal, a gente já passou mais de 1 hora aí do nosso podcast e a gente sempre, quando vamos finalizar, a gente pede, primeiro, damos um presente para que vocês sempre lembrem da gente, né? Uma caneca. Eu entrego pro Então, no 3, Betinho.
Obrigado, E- Betinho, obrigado. Eu agradeço. né, Tá pela, Eu agradeço o convite aí. pela presença. A gente sempre pede também para que os nossos convidados deixem uma frase de motivação, deixem uma dica, né, de empreendedorismo, para que outras pessoas aí que vão nos assistir, nos ouvir aí, através dos podcasts, canais, né, de áudio, possa, né, se inspirar com vocês aí. E eu primeiro deixo aqui pro Cauê trazer essa mensagem. Então, eu vou falar para o pessoal da minha idade que tem uma empresa familiar, que vê que tem futuro, mas precisa mudar algumas coisas. Antes, se tiver oportunidade, se os pais derem essa abertura, se não derem também, tentem convencer pode ser que não dê certo, mas pelo menos entrem lá para ver como funciona e ver se vocês se encaixam ali para eventualmente começar a trilhar esse caminho. Porque é muito difícil começar algo, mas algo que já está no meio do caminho para ajeitar e impulsionar é muito, muito mais fácil. Que já tem a história, já tem os clientes, que é o mais difícil de conseguir. Então, eu deixo essa dica. Show. Betinho? Para quem me conhece sabe que se quer me encontrar, é só ir na minha casa, né? Então, para mim é um prazer poder estar aqui conversando sobre negócio, que foi uma coisa que durante os meus últimos 35 anos de vida foi o que eu vivi 24 horas por dia. É um prazer poder estar aqui falando, né, de empresas, já com 53 anos de idade, que acabei de completar agora, vendo meu filho cheio de gás, cheio de vontade, né? E obrigado pela oportunidade. E quem sabe a gente contribua com vários outros pais que hoje, né, se encontram aí numa situação meio difícil, que a gente criar filhos é desafio diário, né? E depois dizer que o mundo está aí aberto, cheio de oportunidade para quem quer, né? Então, e cada dia mais rápido, mais veloz e com mais oportunidades, né? Acredite no seu potencial. Se preciso for, dê um soco em cima da mesa, né? Pai, eu quero, pai, eu vou, né? E acredite nos seus sonhos, porque no mundo que nós vivemos hoje em dia nada é impossível, né? Obrigado novamente pela oportunidade, William. Obrigado você. E assim, ó, Cauê, a gente tem vários cases aqui em São João, bacana. A gente trouxe aqui a Karina do Retalhão, que hoje é Hereditar. Ela conta um pouco na conversa aqui com a gente também como foi conversar com os pais sobre a mudança do nome, sobre o posicionamento deles, que vem crescendo, vem sido, né, um grande case. Hoje é os filhos que tocam. Hoje né? é os filhos que tocam. Uma empresa né? antiga de São João Batista. Então, tem cases aí. Outra coisa, faço o convite novamente para tu participar conosco do CDL Jovem. A gente vai ter agora uma reunião próxima aí. Eu vou te mandar o convite para tu conhecer, né? Estar mais próximo com outros jovens aí, né? Que com certeza vai te ajudar muito nesse início, né? E quem sabe o CDL Jovem também tem um grande objetivo, né? Que é fazer com que esses empresários que estão lá dentro dessa câmera possam ser os futuros diretores e presidentes também da entidade, porque ela precisa ter perpetualidade. Hoje ela tem 40 anos, né? E daqui a 10 anos vai ter 50, daqui a 20 anos vai ter 60, e vai ter um momento onde vai ter novos ciclos, novas pessoas dentro dela, e são esses jovens que têm um espírito cooperativo, têm um espírito associativista, que vai fazer com que ela cresça, se desenvolva e tenha também perpetualidade dentro do movimento empresarial. Zé, suas considerações? Não, eu estou muito feliz com esse programa. Eu acho que foi assim sensacional. Primeiramente, parabéns, Betinho, pela forma que você está criando seus filhos. Eu acho que eu comungo da mesma opinião. Minha filha tem 15, vai fazer 16 esse mês. E ela já está ávida para trabalhar. Ela pergunta o que pode fazer, como é que faz, se envolve. Parabéns para ti também, porque na tua idade, normalmente as pessoas estão querendo jogar LOL ou botar um aro 17 num golfe. E você está trabalhando, está se envolvendo. Queria eu, na tua idade, ter tido metade dessa oportunidade, desse conhecimento que você está tendo acesso. E, meus queridos, é isso. Empresa familiar, entre, se envolva. Ah, mas eu quero outra coisa. Primeiro veja o que você tem na mão para depois você saber se você pode mudar. Dá uma chance. Exatamente, como o próprio Cauê comentou aqui. Pô, eu queria talvez arquitetura. Meu pai tem uma empresa de construção. Quem sabe eu não monto uma empresa de arquitetura e vou trabalhar ali junto com aquilo ali, desenvolvo um terceiro negócio, um quarto negócio e por aí vai. Tudo é possível acontecer, né? Então, participe, se envolva. E é o exemplo que a gente comentou aqui no começo do podcast. Eu estou morando hoje em Blumenau e aí foi contado um caso de uma empresa, eu acho que, se não me engano, é Brasil Sul,
que a dona simplesmente fechou porque estava cansada, não tinha com quem deixar. Então, a empresa tradicional fechou porque não tinha quem continuasse aquela empresa. E é muito triste você ver quando um sonho morre com o seu proprietário, né? Ele não perpetua. Então, empresas familiares, eu acredito que merecem perpetuar. E, jovem, se envolva. É isso aí. E para você que nos assistiu, nosso muito obrigado e nós se vemos na próxima quinzena. Até logo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Boa noite. Amém.